começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar com você, falando sobre coisas de qualidade de vida, como viver bem, melhorar a nossa saúde cada vez mais, os tratamentos mais modernos que existem. E é sempre bom compartilhar com você e ouvir os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas. Então você já sabe, né? O nosso site é www.programavivamais.com.br. Interaja sempre com a gente, é muito gostoso receber os seus e-mails, a gente sempre gosta de agradecer os inúmeros e-mails que nós recebemos a cada programa que vem. E essa semana tenho recebido e-mails maravilhosos de pessoas muito queridas, dizendo que estavam sentindo falta da gente, porque nós reprisamos um programa, né? Nós dois estávamos viajando. Então, muitas pessoas perguntando quando nós voltávamos. Então, é muito gostoso esse carinho de vocês e a gente sempre quer agradecer muito para vocês sobre isso. Então, como vocês sabem, cada 2 meses nós vamos gravar um programa só respondendo as dúvidas de vocês no ar. Claro que a gente tenta responder o máximo possível por e-mail, mas muitas vezes eu preciso do auxílio dos médicos para me ajudarem a responder. Então, desse mês a gente vai estar com o Dr. Vitor e o Dr. Miguel e eles vão responder todos os e-mails possíveis, tá? Os de odontologia também eu vou estar lá para responder. E estão conosco hoje, então, Dr. Vitor Sorrentino, que vocês já conhecem, está sempre conosco. Ele é médico, ele é especialista em cirurgia geral, fez pós-graduação em cirurgia geral, pós-graduação em cirurgia plástica. E pós-graduação em nutriendocrinologia. Essa palavra aí me enrola pra caramba. Que nós fizemos juntos. Essa última nós... E os dois, né, têm pós-graduação em cirurgia geral, os dois têm cirurgia plástica, tu também. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o grau equivalente a professor, deixa assim. E está também conosco hoje, pela primeira vez, e que seja a primeira de muitos, o Neito Antônio Bonotto, que é personal trainer, chefe de gastronomia saudável e funcional, né? E consultor esportivo e gastronômico. Ele é também... tu pode explicar para nós? Eu sou hoje um membro oficial para falar sobre gastronomia na Federação Brasileira de Culturismo, Musculação e Fitness. É que essa parte eu ia me enrolar bastante. Ninguém melhor que o Neito para falar, né? Vulgarmente conhecido como IFBB. Sejam bem-vindos hoje, né, Miguel? O Neito, na verdade, ele também é personal trainer, ele morou na Europa. Ele é chefe de cozinha internacional. Pois eu até queria frisar o chefe de gastronomia saudável e funcional, que eu tinha pensado em falar primeiro, mas na hora de ler aqui eu já me enrolei, né? Na verdade, assim, eu acho que esse é um diferencial, porque o objetivo, inclusive, de trazer ele no programa é que o Neito, assim, fora o conhecimento que ele tem de nutrição, tá? Ele é chefe de cozinha. Então, nós temos alguns pacientes na clínica, a gente vai abordar isso aí, que o Neito, ele vai em casa e ensina como comprar, o que comprar e como cozinhar. Então é quase um personal gastronômico. É um personal chefe. Que chique isso. Inclusive, eu sou paciente do Vitor e o Vitor é meu cliente. Vou na casa dele cozinhar e também já me indicou os amigos, Klaus e Vanessa também. A gente faz uma troca de figurinhas, né? Que a gente Muito aprende legal. sempre, como a gente faz aqui no programa, no fim a gente acaba aprendendo com o Neito, né, a parte de como comer saudável e também de exercício, tal, que ele tem curso disso aí no exterior. Tá? A gente precisa dessa interação. A verdade é que não basta só dizer o que é bom, o que é ruim de comer, nem de ingerir. A dificuldade é sempre de como fazer isso, porque uma coisa é eu dizer, não é bom para o seu corpo ingerir tal alimento. Açúcar, não faz bem. E se eu sentir falta de doce, o que eu faço? Usa aquele adoçante. E como é que eu faço um doce com esse adoçante? Bom, e não dá para ter esse ingrediente. Isso aí a gente entrega assim, ó. Neito, trabalho teu. Pronto, ele vai bolar isso a gente vai falar ainda durante o programa. Vai bolar um cardápio, isso é uma necessidade do mercado, né? Bolar um cardápio conforme o que o médico indicou. Então existe essa interdisciplinar. É uma interação interdisciplinar entre os profissionais de saúde, que todo mundo sabe que precisa, né? Em todas as áreas, né? Quanto mais a gente puder compartilhar e dividir, melhor ainda, né? O objetivo hoje, na verdade, Ana, nutriendocrinologia, a gente já falou bastante aqui com vocês, né? Que é um tripé: alimentação adequada, exercício moderado e suplementação do que está faltando. A parte de nutrição é fundamental, assim como as outras duas partes. E fica muito difícil para a gente na clínica, com o tempo que a gente tem,
de fazer toda o check-up do paciente, a medição do que ele tem de bioimpedância em cada braço, em cada perna e tal, e orientar, quer dizer, a gente faz uma orientação mais superficial do que não usar. Mas esse é um aprendizado diário. Eu levei, foram 2 anos de pós-graduação que eu e o Vitor fizemos, que é o tempo que durou essa pós de nutroendocrinologia, que é do MEC, com a chancela da Faculdade de Medicina e Ciências Médicas de São Paulo. Mas não levou só 2 anos para eu aprender o que eu devia usar. Eu hoje estou com 80 quilos. Eu não cheguei a comentar, mas é só pegar os programas anteriores, porque eu acho que o peso estava tão alto que eu não queria nem comentar. Mas eu cheguei a bater no 100. Então eu perdi praticamente 20 quilos, quer dizer, perdi mais, porque o que eu perdi foi massa gorda e ganhei massa magra. Então, se a gente for fazer essa avaliação, na verdade, afora a saúde, o que eu perdi realmente de peso foi bastante. E eu levei muito tempo para aprender o que devia fazer, como devia fazer. E esse cuidado que a gente tem na clínica de passar para o Neito, de ele ensinar, porque assim, ó, uma coisa é tu chega lá para consultar e tu diz assim, isso aqui não pode, aquilo não pode, aquilo... eu dou uma orientação básica. Dá para dizer, mas como é que é o que o Vitor falou, mas como é que eu faço? Não, como é que eu faço? Daí tem alguém que vai na casa do paciente e que vê direitinho e que ajuda. Neito, então, por exemplo, uma pessoa que tem cozinheira em casa, pode orientar ela como fazer as... Inclusive, faço todo o treinamento e tiro todos os vícios dela. Ele ensina a cozinhar. Exatamente. Quem já é meu cliente, já foi indicado pela clínica, já está trabalhando com o Vitor ou com o Miguel, já tem bons hábitos, só que aí cai na mesmice de sempre, a cozinheira sabota, como todas fazem, desde sal refinado, alimentos refinados, temperos prontos. E aí eu passo todo o manual, faço um cardápio, que nem o Vitor disse. A capa do manual, o Vitor diz o que pode e o que não pode colocar. Baseado nisso eu monto. Porque a pessoa recebe aquilo e acha que nunca mais vai poder comer nada. Quer dizer que eu não posso lactose, não posso glúten e não posso açúcar. Aí eu montei um bolo assim pro Vitor, que fez um sucesso. Nossa Ele Senhora. comeu quase a tarde inteira aquele bolo, né? Eu tô esperando até hoje, mas eu tô desesperado Pois pelo é, bolo. que o bolo, além Tava disso tanto tudo, tempo não sem tem comer. carboidrato também. Então é um bolo que dá para comer antes de dormir sem culpa e que enche o estômago. Bolo E dá de prazer. chocolate gostoso. Exato. Com castanha. Ele está me devendo esse aí. Nossa Mas- Senhora. O Miguel tava viajando. Pô, sabe que eu acho que um dia a gente tem que fazer uma cozinha aqui, fazer uma parte de Olha, vamos fazer culinária. uma confraria. Vamos Isso é legal. Confraria Vai ser muito gastronômica. Isso é uma coisa interessante, porque assim, ó, eu tenho algumas pessoas do convívio, Ana, inclusive da academia que a gente frequenta, e que eu indiquei o Neto para fazer esse tipo de assessoria. Podia fazer um prato por semana, já pensou, Neto? Ah, com certeza. E eles vieram Eu me topo. agradecer. O cara veio me agradecer, disse, olha, obrigado pela indicação, porque assim, ó, meus pais hoje em dia estão usando, a funcionária agora está fazendo, eu estou usando para os meus filhos. Então, é uma coisa interessante, porque tu não deixa o paciente assim, tu não pode isso, não pode aquilo, ele vai para casa e ele olha e diz, mas eu quero comer, hoje eu quero comer isso, não posso aquilo, ele acaba quebrando. Porque ele fica Ele com acaba vontade, saindo. né? Porque muitas vezes é porque ele não sabe como fazer. Claro. Então, o que a gente faz ali na clínica, na verdade, hoje é cercar. Então, a gente tem uma pessoa que pode também assessorar, não só o Neito, mas assessorar na parte de Avaliação física, avaliação exercícios física. físicos. Exatamente, né? Para ele não sobrecarregar, para ele não perder massa, que muitas vezes o cara perde massa e ganha gordura em vez de fazer o contrário. E a gente orienta como médico e tem todo esse suporte da parte nutricional e de cozinha, ensinar a fazer. Aí nós precisamos saber, né? No momento que a gente prescreve, a gente enxerga todo o metabolismo da pessoa, como está funcionando, a gente tem que entender também o quanto aquele corpo dela está capaz de fazer tais tipos de exercícios, se a elasticidade e tal, como é que ela vai responder os exercícios e como é que vai ser a parte de casa, que é o dever de casa da alimentação. Então, essa interação para a gente é maravilhosa, porque a gente fica tranquilo quanto a todos os aspectos da vida, da saúde da pessoa. É um investimento muito legal. Para a gente mesmo é uma facilidade trabalhar dessa forma. E nós viemos hoje mesmo falar, claro que não só disso, né? Isso aqui foi uma empolgação de início, mas de tentar ensinar vocês formas mais práticas de pensar em alimento e formas mais práticas de emagrecer. Está todo mundo buscando emagrecer hoje em dia, acho difícil alguém que não queira perder alguma coisa. Existem formas, sim,
Existem também tratamentos, é claro, mas formas de vocês pensarem corretamente em alimentos, entender melhor o que está acontecendo com o mundo, por que está todo mundo engordando. Né? Falando nisso, vamos passar um pouquinho para o Neito. Se fala muito em carboidrato, proteína e gordura. Eu preciso disso? Não preciso disso? O que normalmente, quais seriam as porcentagens ideais? Vamos começar, o que são essas coisas, Neto? Proteína, carboidrato e gordura são os macronutrientes. É aquilo que tu enxerga no prato. Os que a gente não enxerga são os micronutrientes, vitaminas e minerais. Dentro deles, ali, a gente tem os antioxidantes. E tu perguntou, Miguel, os macro. Por exemplo, o arroz, o carboidrato. A carne, a proteína. Salada entra como carboidrato, mas é um vegetal fibroso, fibras. E a gente teria a questão da gordura, por exemplo, no azeite de oliva. Sempre eu reparo há muito tempo já que tanto a medicina como a nutrição, que aqui no Brasil é mais um apêndice da medicina, eles sempre escolhem algum para ser vilão. Então, na década de 80 era gordura. Aí em 90 não se falava muita coisa e agora ninguém pode comer o carboidrato. Só que não se questiona para saber qual carboidrato. Eu, por exemplo, como carboidrato antes de dormir e eu não acordo com a barriga maior no outro dia, para quem visa estética, por exemplo. Então, a questão é, o que eu vou estar colocando no meu prato, que proporção? Se os três existem na natureza e a gente processa os três, por que a gente vai deixar de comer um deles? A questão é proporção. Bom, tudo envolve dinheiro hoje em dia. Então, a indústria de alimentos ela tem uma jogada em colocar o que ela pode tirar maior lucro. Carboidrato sempre vai ser mais fácil. Então, a gente consegue vender mais carboidrato, logo a pirâmide vai ser 70% carboidrato. Aí tu vai lá pesquisar, o Vitor conhece bem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e ela diz que a pirâmide alimentar deve ser essa. Mas é baseada para quem? Baseada para todos os países do mundo, para toda a população. E aí nós está incluindo o Brasil hoje, que está em pleno desenvolvimento, poder aquisitivo grande, comparando a gente com a África Central, por exemplo, ou com a Índia, que eles não têm nem dinheiro para comer, não tem nem água. E a gente cai naquela questão, tá, mas e tem algum deles que vai me fazer mal, eu devo evitar, etc. Aí que cai o acompanhamento médico, nutricional e toda essa parte. Então a pessoa está fazendo ou não está fazendo atividade física. Aí já é um princípio para eu definir se eu vou poder comer mais ou menos carboidrato, mais ou menos calorias. Dito isso, o que a gente tem que saber? A proteína é o único dos três que bioquimicamente analisando é essencial. A proteína se converte em proteína, óbvio, em gordura e em carboidrato, grosseiramente falando. Ou seja, para entender, um ser humano viveria só de proteína. Viveria. Exato. Não é isso que a gente prioriza, obviamente. Pegássemos nós três aqui, o Vitor comesse só proteína, o Miguel só carboidrato e eu só gordura, o Vitor seria o único que teria vida daqui a um mês. Com certeza. Então, tá, mas e os outros? A gordura não faz nada a não ser virar gordura. Triglicerídeo de reserva. Vulgarmente, o adipócito que o Miguel vai lá e resolve para alguns. Se tiver bem, né? Se tiver bem, exato. Não faz mágica. Né? Pois é. O que acontece depois? A gente também tem a questão da proteína ser supervalorizada por causa disso. Aí, principalmente o pessoal de academia entra numa loja de suplemento, vê prateleira de um lado de proteína, de outro de proteína, milhares de tipos de proteína. Proteína do arroz, proteína do bife, proteína do whey, que é do leite. Da soja. Da soja, exatamente. E aí o que eu faço? Aí eu vou lá e eu olho o cara que tem o corpo na academia que eu quero. O que tu tá tomando? Tô tomando tal coisa. Não, então eu vou comprar também, mas eu vou tomar vezes 2. Então vai tomar mais proteína. O que a proteína em excesso vai fazer nele? Ele não vai conseguir equilibrar a gordura e o carboidrato. Logo, ele vai comer mais proteína. Esse excesso de proteína vai se converter também nos outros e também vai virar gordura. Só que a proteína tem um decréscimo. Como ela não é tão facilmente metabolizada nessa questão, o excesso de proteína vai aumentar a creatinina, ureia, ácido úrico. Isso o Vitor pode explicar melhor para vocês depois. Sim, você vai sobrecarregar o rim da criatura. Né? E como tudo no corpo é interligado, não é só o rim que vai sofrer. Com o tempo, o resto do corpo também começa a sofrer. E aí a gente começa a ter diversos problemas associados e tem algo bem simples na nutrição e que a gente até trabalha nisso na gastronomia. A gastronomia francesa ela não tem 5 pratos ou não tem 3 pratos, dependendo do restaurante. Não é uma entrada, um prato principal, é uma sobremesa por um simples motivo. É questão já de muito tempo atrás, de 400 anos atrás na França, que já se separava. Eu vou comer uma entrada que vai ter uma porção de fibras, eu vou comer um prato principal que vai ser ênfase na proteína e uma saída que vai ter ênfase em gordura e carboidrato.
os três trabalham muito bem juntos. Agora, acontece que se a gente está tentando fazer algo a nível também de saúde e estética, eu tenho que ver qual que eu estou comendo mais para eu diminuir esse. Em geral, as pessoas comem demasiado carboidrato. Tudo hoje tem carboidrato demais. Eu não estou aqui condenando o carboidrato, até estava defendendo no início. A questão é que o excesso de qualquer coisa faz mal. Excesso de água vai me fazer mal. Então, eu tenho que compensar isso como? Controlando todos os outros. Eu, particularmente, sigo pessoalmente um padrão de 45% das minhas calorias de carboidrato, 35% em média de proteína. Hoje em dia diminui até um pouco, 30%, e o restante gordura. E as pessoas, mas e como é que tu fica sem carboidrato? Aí eu vou dizer o que eu como por dia, a pessoa vai ver, mas tem muito carboidrato. A questão é a densidade desse carboidrato. Um prato de batata doce eu vou ter uma quantidade muito grande, porque é algo denso. Em compensação, em arroz, qualquer pouquinho de arroz, eu vou comer a mesma quantidade equivalente de batata doce. Então, vai muito da opção. Com isso, a gente vai cair naqueles paradigmas de que o profissional hoje da área de saúde no Brasil, ele sai para praticar a medicina ou a nutrição ou qualquer área que for com o que ele aprendeu na faculdade. Considerando que ele não fez festa, foi um bom aluno, etc., ele vai trabalhar com o que ele aprendeu, que provavelmente está uns 20 anos defasado. Então, utilizando livros que já estão na 10ª edição e não corrigiram nada. Isso já tem estudo, né? Erros de português, exato. Ninguém vai atrás de estudo. Não, na medicina, então, já tem estudo aqui. No 3º ano, nos Estados Unidos, imagina no Brasil. 3º ano de universidade de um estudante de medicina, aproximadamente 50% do conhecimento que ele tem já está obsoleto. Nós vamos fazer uma pausa, que infelizmente o primeiro quadro já foi, mas só complementando isso que o Neto falou, quando falou em cozinha francesa, e a gente na pós-graduação aprendeu sobre o famoso paradoxo francês. Uhum. Porque assim, o francês, ele ingere teoricamente mais gordura do que a gente. Principalmente na manteiga. Exatamente. E ele tem o colesterol dele mais baixo. Justamente por essa compensação que ele faz com fibras e com proteínas. Essa alternância. Tá? Mas a gente já volta de novo aí, você não saia daí que nós temos mais coisas interessantes para falar. Em seguida já voltamos. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui
envelhecer sem ficar velho, modulação masculina, modulação feminina, melhore o seu cérebro, melhore a sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Ó, se você está nos acessando agora, hoje o assunto é muito interessante, tá? Porque a gente vai falar sobre alimentação, nutrição, em geral, emagrecimento. Esse assunto, né? Interessa para todo mundo. Eu comentei que eu perdi 20 quilos e a gente não perdeu massa. Então, existe um jeito certo de fazer isso. Olha, os 3 primeiros meses que eu fiz bem certinho, eu emagreci bem. O problema é que antes eu não tinha o Neyton. E agora, porque aí tu acaba, que nem o Vitor falando, da vontade de comer as coisas, tu acaba quebrando, né? Mas a gente hoje em dia cercou, né, Ana? Como eu sempre digo para os pacientes que chegam lá, eu digo, o médico hoje em dia não consegue mais mentir para o paciente. Porque o paciente, muitas vezes, se ele é bem informado, ele tem acesso aos trabalhos publicados e indexados, e ele chega sabendo muito. Mas também o paciente não mente mais para a gente, não. Tá? Que é a história de que eu estou comendo, não como nada, não sei o que. A gente hoje em dia com avaliação laboratorial de bioimpedância, a gente sabe se ele bebeu, se ele não bebeu, se ele comeu coisa errada, se comeu açúcar. Então, assim, doutor, eu não como nada. Isso aí também não consegue mais fazer com a gente. Então, é uma coisa bilateral. Tá? A gente estava comentando, e eu interrompi o Vitor, que os trabalhos, infelizmente, os trabalhos, o Neyton tinha comentado isso também, os trabalhos científicos e os livros demoram muito tempo para chegar, hoje em dia, em livro. Né? Então, os trabalhos, as publicações, hoje em dia está melhor do que já foi, viu? A vitamina C levou 300 anos até que Linus Pauling colocasse isso aí a nível médico, que o cara precisava do limão para não fazer o escorbuto. Hoje em dia está um pouco melhor. Mesmo assim, não muito, né, Vitor? Não muito, infelizmente. Né? O que acontece é uma discrepância, existe uma distância muito grande entre um estudo estar pronto para ser utilizado e ele realmente, efetivamente, chegar à mesa das pessoas, dos médicos, depois da população em geral. Eu falei sobre a Universidade de Medicina, o estudante de Medicina, né? Mas existe outro dado que eu já contei aqui para vocês, muito interessante, mas são mais ou menos, a partir do momento que ele está pronto para ser utilizado, esse estudo, ele leva em média 17 anos para chegar ao médico e o paciente. Tendo em vista que esses 17 anos, se for dependente de um remédio, uma medicação, como foi uma medicação aí, um anti-inflamatório que veio com uma salvação da humanidade aqui e matou mais de 130 mil pessoas, ele deve ter levado um dia para chegar na mesa dos médicos e dos pacientes que eu estava na faculdade naquela época. Então tem um representante batendo na porta, esse representante vai deixar as amostras grátis, essas amostras grátis eu vou passar para o meu paciente. A partir daí, eu não sei nem se isso é bom ou é ruim, eu sei que é uma novidade no mercado. Se a tal indústria grande está vendendo, é porque pode ser utilizado. Não tenho o costume, normalmente, infelizmente sou médico, faço parte desta classe que não tem o costume de verificar exatamente, infelizmente, né? Verificar se realmente existe um estudo por trás sem ter o patrocínio dessa indústria, que eu possa realmente confiar e ler o estudo para passar para o meu paciente. Uma medicação anti-inflamatória que matou 130 mil pessoas, foi retirado do mercado e ninguém se desculpou por causa disso. Não, tem gente que usa ainda. Não, esse não tem como mais, né? Já saiu do mercado. Tem outras... Tinha gente usando coisa parecida, tá? Porque isso aí é um inibidor da COX-1 e COX-2, né? Que são anti-inflamatórios. Então... Pois então, imagina então, se esse leva um dia para chegar, quanto tempo não leva um conceito de fisiologia básica, de entendimento do corpo humano para chegar a você? Demora muito tempo mesmo, no mínimo 50 anos. É uma pena porque as pessoas estão deixando de ser ajudadas em função de uma medicina, de um formato de medicina que não é culpa do médico em si, não é um formato, a gente está sendo completamente manipulado por diversos fatores externos aí. Existe uma outra fantasia, Vitor, que é, eu já chamo de fantasia porque a gente viu que isso é fantasia,
mas que muita gente diz assim, o homem moderno, nós hoje somos mais obesos porque o homem está mais sedentário. Isso é uma verdade ou não? É um conjunto de acontecimentos históricos que foram levando o homem a ficar mais sedentário. É impossível hoje, com dados da ciência, eu pensar que o sedentarismo é o único e o principal fator do homem estar engordando, da obesidade. Se a gente pegar um estudo publicado em 2011 ainda, sobre uma epidemia, nós sofremos uma epidemia de crianças com menos de 1 ano de idade obesas. Se uma criança de menos de 1 ano de idade está obesa, você não vai querer dizer que é porque ela está fazendo menos exercício. Nunca fez exercício na vida. Então a alimentação está errada. E todas fazem o mesmo tipo de exercício, né? Toda criança de 0 a 1 ano é igual, né? A alimentação está equivocada. Eu sei que as mães estão com menos tempo para amamentar, enfim, mas essas fórmulas infantis não tem nada de saudável. É um absurdo o que está acontecendo com as crianças. A gente tem hoje em dia, agora um pouquinho mais de experiência, né? Porque agora a gente ganhou um netinho novo, tem tanta forma nova, até a gente depois podia trazer alguém de amamentação, tem máquinas especiais que estimulam a formação de leite. E deixa na geladeira. Não, e faz com que produza mais leite. Inclusive, no que a gente aprendeu ali fazendo a pós, né? Que nessa pós a gente teve contato com gente de tudo que é área. Criança muitas vezes não dorme de noite. Fome. A mãe vai trabalhar, ela tira o leite da noite e o leite da noite é dado para a criança da manhã, de manhã. Só que esse leite da manhã, ele tem alguns componentes que fariam a criança dormir de noite, inclusive melatonina, que é um hormônio que faz dormir. Então a criança dorme o dia todo. Daí o leite que ela devia dar de noite, que é esse que ela deu de manhã, ela dá o da manhã, que é o que justamente faz a criança acordar. Então existem trabalhos mostrando que inclusive os horários, quer dizer, o leite tirado da noite é para dar de noite, o leite que tirou de manhã é para dar de manhã. Então tem toda uma ciência nesse tipo de coisa que a gente, assim, eu estou te falando como médico mais velho e o pessoal em casa me conhece. Eu era extremamente reticente, porque eu achava assim, não, eu já trabalhei em UTI, isso aí não, o hormônio da câncer, não sei o quê. Daí, onde é que está escrito isso? Não, isso aí eu acho. Não. Médico, eu acho que não. Meu doutor, onde é que está escrito? Isso aqui faz mal? Faz. Então, onde é que está escrito? Vamos ver trabalhos publicados, vamos ver se realmente faz ou não. Isso que o Vitor falou, de a gente não tomar cuidado, Ana, o que muitas vezes o pessoal não sabe é o seguinte, alguns trabalhos são financiados por indústrias farmacêuticas. Como é que funciona? Não estou dizendo que é tudo assim, tá? Não, mas assim como do café, quem financiou foram os cafeicultores, assim como da uva foi da uva, do leite. Então, assim, o que acontece? É a pessoa interessada. Se a gente não tomar cuidado para olhar por que esse trabalho aconteceu, normalmente as pessoas envolvidas na pesquisa vão ter uma liberação de uma verba X para fazer o trabalho. Se o trabalho começa a andar para o lado que não interessa para quem vai vender aquele produto... A verba encurta. Não, acabou a verba. Então, não estou dizendo que isso é sempre assim, mas a gente sabe que muito acontece assim. É muito dinheiro investido para jogar fora. Então muitas vezes tem paciente que pergunta para a gente assim, mas então como é que vendem isso? Eu digo, querido, vendem cigarro e bebida que tu sabe que faz mal e vendem. Tá, mas só para a gente não perder o rumo, tu estava dizendo que criança de 0 a 1 ano existe uma síndrome, assim, uma epidemia. Agora, existem dados muito interessantes. A gente tem que observar dados, né? Dados de história para conseguir a gente vamos chegar numa conclusão. Por que as pessoas estão engordando mais e tendo mais doenças? Fica simples, a gente observar os erros que foram cometidos durante a história, que o Neto já falou. Primeiro a demonização das gorduras, depois dos carboidratos. A coisa não é bem assim. Mas o que aconteceu realmente, por uma série de motivos que a gente conhece, eu vou dar dados muito importantes aqui, muito interessantes. O NHANES, NHANES, que é um estudo periódico que avalia a saúde nos Estados Unidos, e em 2011, o resultado demonstrado foi que os americanos estão pesando hoje, em média, 11 quilos a mais do que há 25 anos atrás. Olha o absurdo, 11 quilos a mais. Sendo que o mesmo NHANES divulga que o adolescente ele ingere em média 275 calorias diárias a mais do que há 5 anos atrás.
Então vamos resumir essa história aqui. Dentro dessas calorias, de gordura são só 5 gramas. E de carboidratos, 57 gramas. É óbvio que as pessoas estão emagrecendo, engordando mais, justamente pelo aumento dos carboidratos, mas não é só carboidratos. E dentro disso são qualidades de carboidratos. Existem carboidratos que nos fazem bem, que são essenciais para o maior equilíbrio da dieta, e outros que não. Então, basicamente, simples de entender. Vamos pensar aqui, que o ser humano é um animal. Você é um animal da natureza, quando ele está com sede, o que ele busca? Refrigerante? Suco? Não, ele busca água. O ser humano deveria estar com sede e tomar água. Você está com sede, você está com vontade de tomar água agora ou refrigerante ou suco? Se tiver com vontade de tomar suco ou refrigerante, está tudo errado. Está tudo errado, não era para ter. Assim como o carboidrato. Qual é o carboidrato mesmo? São os grãos, as frutas. Você só está com vontade, o senhor, de comer carboidrato, está a fim de comer pão, está a fim de comer açúcar refinado, está errado. Então, mas resgatar esse equilíbrio orgânico é muito difícil, para conseguir reensinar e reeducar o corpo. Entender, primeira coisa que deveria entender então a pessoa é o quão mal uma coisa pode fazer ou outra. A partir daí, que nem o cigarro. O cigarro pode matar por câncer. Pô, devo ter medo disso. Agora eu devo temer também o açúcar. Eu não posso falar de cigarro, não posso falar de açúcar sem falar de açúcar. Posso falar de hidratação sem falar de refrigerante. Isso está matando um monte de gente. Então, engordar ou emagrecer é um reflexo do que acontece com a minha saúde interna. Entender como distribuir isso durante o meu dia, fundamental e, pasme, é simples de fazer isso. Se a gente pensar do jeito que a gente deveria pensar, sem essa influência que a gente está tendo do meio externo, é só porcaria que nos oferecem. Né? Como distribuir isso aí? Não fica difícil, sinceramente. Nosso corpo vai precisar dos 3 durante o dia todo. Se eu passei dormindo uma noite toda, eu chego de manhã cedo, eu estou precisando dos 3 elementos, carboidratos, proteínas e gorduras. Se eu chegar no meio do almoço, já 3 horas depois mais ou menos do meu café da manhã ou 4 horas, eu estou precisando dos 3, carboidratos, proteínas e gorduras. Se eu chegar no meio da tarde, daqui a 3, 4 horas, eu estou precisando do quê? Dos 3 também. E à noite também. Agora, a forma de distribuir também tem a ver com o nosso relógio biológico. Se o nosso relógio biológico funciona de manhã, eu estou lá, meu hormônio do cortisol, meu estresse está alto, testosterona está alto, eu posso gastar mais, eu vou gastar durante o dia, o aporte pode ser um pouco maior, sim. E de noite o aporte tem que ser um pouco menor, tendo em vista que eu não vou gastar depois essa energia. E eu preciso saber o que eu posso incluir nesse momento para não atrapalhar meu sono, por exemplo. Que o sono, o Neito, ele come carboidrato de noite. Existem carboidratos específicos para serem ingeridos de noite, dependendo do tempo que tu tem depois para dormir. Se eu ingerir um carboidrato ruim antes de dormir, eu vou atrapalhar uma sequência inteira de hormônios e de funções que são exercidas durante o sono. Imagina que a gente passa... Vai ficar rolando na cama, até né? quantas horas antes de dormir tu pode ingerir o carboidrato? O ideal seria, com segurança, 2 a 3 horas com massa. Segurança, né? Com segurança. Pois é, a massa já Depende é complicada. de que massa tu vai comer. Massa né? de arroz. É, porque assim, ó, Eu desenvolvi uma massa que ela tem 0% de carboidrato. Não só na porção, mas E eu tem já 0 comi. gramas. Neito, tu Vitor vai já ter que teve a abrir uma oportunidade de provar loja também. pra gente poder comprar essas coisas todas. É uma massa à base de gelatina, não tem nenhum mistério. E é gostosa, Neito? Sim, Parece gostosa. macarrão? Eu não tenho as fotos aqui, mas posso trazer um outro programa para te mostrar. É muito bom. A Nós gente vamos ter podia que fazer um Na programa Coreia, na cozinha. Coreia é bem comum essa massa. Acho que a gente tem que fazer um programa na cozinha. Pode ser também. Pra te ensinar a gente a massa, Culinária o funcional. bolo. Ia ser um quer ver que aprendizado coisa bacana. interessante, Ana? Eu tenho um paciente, já paciente antigo da clínica, o Neito vai se lembrar, que ele assim, engorda, emagrece, daí ele ficou sabendo que a gente estava fazendo. Nossa, eu conheço tanta gente assim, não precisa ser paciente. Mas essa é uma pessoa assim, do meu convívio há muito tempo, inclusive frequentava academia junto. E ele falou assim, pô, eu vi que tu emagreceu, tal, eu queria fazer a mesma coisa, porque tu vê, eu tô não sei o quê. Daí ele chegou lá, ele estava com 140 de glicose, quer dizer, onde a gente espera que seja de 75 a 85, que seria o ideal. Ele estava com insulina passando dos 30, que o ideal, se tu quiser medir quem é que vai viver mais, é o cara que tem insulina mais baixo, não deveria ser acima de 5. Quer dizer, o ideal seria menor do que isso. Então ele está todo desregulado, tomando 3 remédios para diabetes, tá? Ô, coitado. E com toda essa elevação do açúcar, tal, hemoglobina glicada, quer dizer, açúcar em volta das células vermelhas, tal, e tomando suco o dia todo. Daí eu cheguei para ele e disse assim, vamos ver então, não, mas eu como muito saudável.
Eu falei, o que tá comendo? Não, tu vê, eu tomo suco. Falei, velho, é o que o Vitor falou. Vem cá, tu não nasceu para tomar suco, tu nasceu para tomar água. E comer a fruta, né? E comer a fruta, tudo bem, mas não assim, o dia todo. Mas como é que eu vou fazer? Eu falei, mas como é que tu vai fazer? Tu vai cortar. Senão daqui a pouco tu já tá tomando 3 remédios para diabetes. Daqui a pouco não vai funcionar mais nada. Tu vai entrar na insulina mesmo. Ficou desesperado e tal. Daí a gente botou o Neito, porque o Neito é o fiscal, né? O Neito faz aquela parte que a gente não consegue fazer, que é ficar junto e tal. Bom, resultado, Ana, 4 meses depois, ele perdeu 14 quilos. Não está bem ainda, porque a insulina dele deveria estar abaixo de 5, ainda estava em 7 e pouco. Mas a glicose dele está em 80. Ele cortou os 3 remédios que ele estava tomando para diabetes, tá? Diminuiu uma barbaridade, principalmente a distensão abdominal, quer dizer, ele ganhou saúde. Eu não estou te dizendo... tempo de vida. Não estou dizendo que a gente Qualidade vai... de vida, o na que a gente está verdade, pregando aqui não é que a gente vai curar diabetes, nem que o cara vai viver o resto da vida, não é isso. Tem gente que diz assim, mas então eu não vou morrer, eu digo, meu velho, nós não estamos vendendo aqui o Santo Graal que tu vai viver a vida indefinidamente. Mas enquanto tu viver, a gente quer que tu viva bem, que é o que eu quero. Qualidade Entendeu? de vida. Eu gosto de jogar meu tênis. Porque eu tenho 54 e não posso mais jogar tênis? Eu gosto de ir para academia. Mas porque eu tenho 54 eu não posso mais ir para academia? Então, o que a gente quer é justamente isso. A gente tem gente que a gente conhece, inclusive que nós tiramos fotos junto, que o cara com 54 anos estava mal de vida, mal de saúde, infartado, com estente, diabético, e hoje em dia está com 76. Eu tirei foto do lado, do Dr. Life, que infelizmente tem programa de televisão que apresentou o cara como assim, o vovô super-homem, como se fosse pejorativo. Mas eu sou vovô e adoraria ser chamado de vovô super-homem. Agora, porque eu sou vovô, eu tenho que estar com uma bengala, sentado na cadeira, esperando morrer. Quer dizer, eu tirei foto do cara, eu tenho foto no meu celular, eu fiquei pequeno perto do cara, o cara com 76 anos de idade. Então, o que a gente quer? Na verdade, é vender saúde. Não saia daí, no próximo bloco nós vamos falar especificamente sobre emagrecimento. Já voltamos. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família.
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, eu não vou nem tomar muito tempo desse quadro, porque assim, ó, nós deixamos o melhor para o final, tá? E a gente está falando sobre nutrição. Vitor, como é que a gente pode ajudar o paciente que quer emagrecer? Bom, vamos focar então aqui e tentar mostrar para vocês qual é a diferença do que a gente está fazendo e depois, no final, ainda dar uma dica para você sozinho fazer em casa, né? Que às vezes tem uma dificuldade de fazer sozinho em casa, com toda a orientação fica um pouco complicado, falta um incentivo, falta alguém ensinar o beabá. Mas enfim, você sabe que toda dieta emagrece, Agora, manter o emagrecimento depois é que é muito difícil. A sanfona é a coisa mais comum que a gente enxerga hoje em dia. E os emagrecimentos não feitos da maneira correta acabam prejudicando a sua saúde. Então é mais fácil manter um peso, nem que seja um pouquinho gordinho, não obeso, do que ficar fazendo essas dietas sanfonas. A gente perde massa muscular, perde de tudo, perde qualidade corpórea, produção de hormônios, problema de sono, enfim, diversos problemas que as pessoas acabam conseguindo com esses tratamentos horríveis que fazem em casa sozinhos. Tá? O que a gente tem feito, de todas as dietas que a gente tem visto, é um tratamento que o próprio Lair já falou com vocês aqui uma vez. A gente fez o curso com o Lair e com outro médico que tem grande experiência com esse tipo de tratamento. É um tratamento com HCG. O HCG é um hormônio da grávida. É um hormônio que foi utilizado em um trabalho, em um estudo lá em 1954 pelo Dr. Simmons, um médico que começou a prescrever esse tipo de hormônio para homens, meninos, né, que tinham uma síndrome que os testículos não desciam até a bolsa escrotal, o saco deles. Durante esse tratamento porque esse hormônio no homem, ele estimula a produção de testosterona do homem, entre outras coisas. Né? O que aconteceu nesses meninos? Eles tinham um formato um pouco mais ginecoide, né, mais feminino, com depósitos de gordura em locais inadequados, e esses depósitos começaram a ser atingidos, eles começaram a emagrecer, diminuir um pouco do apetite, enfim. A partir dali, esse médico começou a estudar, então, qual seria o efeito, se na criança é seguro e na grávida também, né, que é a produção natural da grávida, em grandes quantidades na grávida, qual seria o efeito desse hormônio para o adulto jovem ou adulto velho, em qualquer faixa etária. E foram 60 anos quase de estudos e, obviamente, já é utilizado há muito tempo em muitos países. Né? No Brasil é sempre uma dificuldade dos tratamentos entrarem e serem disponíveis para vocês e para nós também. Enfim, isso aí já foi moda nos Estados Unidos. Enfim, o que existe de verdade nisto, de concreto? É um hormônio que causa um emagrecimento indireto. Na realidade, ele vai provocar uma mensagem no nosso corpo, eu vou deixar bem fácil vocês entenderem, de que está precisando gerar energia, e essa energia naturalmente no corpo de uma pessoa, ou mesmo da grávida, é gerada através da queima de gordura, de adipócitos. E essas gorduras, de preferência as gorduras que a gente não precisa, ou seja, as concentrações de gorduras inadequadas. A gordura que a gente precisa para o nosso corpo, ela não é atingida, obviamente, né? Então esse hormônio, por exemplo, na grávida, você vê aquela grávida que vive na rua, o nenê nasce, muitas vezes, muito saudável, ela fica magra, mas ela fica com o corpo bonito. Ela não perde massa muscular, ela perde gordura, depósitos de gordura. É óbvio que a grávida que tem condições financeiras, ela sente fome, ela vai ingerir, né? Uma forma de energia, ela pode engordar. Mas se fizer da maneira adequada, então esse protocolo criado da maneira adequada, com uma dieta acompanhada desse tratamento, ele causa, em média, um emagrecimento na mulher por livro de 10 a 15 quilos, tá? Em 40 dias. Mas vamos colocar na nossa prática diária, porque todas as mulheres hoje estão, infelizmente, com desequilíbrios hormonais devido às pílulas anticoncepcionais que nada causam ao seu corpo, né? Então, em média de 8 a 15 quilos essa perda de massa gorda, de gordura, é muito interessante. A gente se empolga na hora de falar porque realmente é interessante, é algo para as pessoas pensarem muito para a vida. É um tratamento para a vida realmente. Se hoje a gente tem como estatística dentro da cirurgia da obesidade, de cada 10 que fazem a cirurgia, 9 voltam a engordar a longo prazo ou a curto prazo, a gente está falando de uma solução
que pode ser definitiva. Estatisticamente, 70% dos pacientes não voltam a ganhar peso. Os outros 30% não quer dizer que voltam a engordar tudo, mas voltam a ganhar peso por um motivo ou outro, né? Circunstâncias de vida. E os homens não, os homens, a potencialidade dos homens é muito maior, né? Já que o homem não tem um fator externo como uma pílula anticoncepcional atrapalhando, e é um metabolismo do homem funciona diferente da mulher, obviamente, as funções hormonais são diferentes. O homem tem, em média, uma perda de 15 a 20 quilos. É muito interessante. A gente, dentre diversos pacientes que nós temos realizado esse trabalho, dá uma satisfação muito grande. Eu acabei de apresentar nos Estados Unidos um trabalho num congresso de cirurgia plástica lá, que mostrei alguns pacientes que haviam feito esse tratamento, questionei até quanto à ética dentro da nossa especialidade, ou da medicina mesmo, em oferecer saúde para a pessoa, porque muda a vida. Quem fez sabe, dá vontade de trazer pessoas, às vezes, que passaram por isso. A empolgação, a própria Vanessa do Klaus, ela fala para todo mundo, emagreceu 12 quilos, feliz da vida para fazer seus shows, fazer seus clipes, estava há 5 anos buscando tentar perder peso com uma dificuldade. É uma chance da pessoa mudar realmente de vida, né? Agora precisa ter um suporte por trás disso, porque a gente indica se a pessoa está apta ou não a fazer esse tratamento, se ela se enquadra dentro do perfil de pessoa que vai também aderir ao tratamento, porque não é algo para se jogar fora. Infelizmente é um laboratório do Brasil que só está produzindo isso, que tem condições de produzir. E a parte que foi um plus para a gente, e que normalmente quem faz no Brasil não é comum de ter, é de ter uma pessoa que vai em casa. Ou seja, não é para dar errado. Não é para dar errado. Ela vai ter todo o suporte médico nosso e o suporte nutricional do Neito, que tem a experiência grande aqui, que é quem fica como babá dessas pessoas durante esse tempo. Ele está sempre disponível, né? Então a gente buscou pessoa com conhecimento profundo, que possa ter disponibilidade de ir também na casa das pessoas, ajudar a mudar. A gente está falando assim, em mudança de estilo de vida. Isso é lifestyle, não estamos falando só de emagrecimento. O que é importante é a mudança de vida das pessoas. E ele pode nos contar com essa experiência dele no dia a dia dessas pessoas, como elas lidam com essa dieta, com calorias reduzidas, mas com uma dieta balanceada, né? Eu hoje estava almoçando mesmo com o Marcelo e com o Daniel, que são dois amigos que perderam os dois, cada um 18, outro 21 quilos. Eles estavam me contando, falaram assim, olha, não tenho mais vontade de comer, já faz quantos? 4 meses, um acabou, 2 meses, outro, não tenho mais vontade, e vinham lutando contra o peso há muito tempo. Não tem mais vontade de comer. Eu jantei faz 2 semanas com a Vanessa mesmo, com uma outra menina que tinha feito. Elas estavam felizes da vida, porque não tem mais a mudança de comportamento, de entender que não precisa mais de tanta quantidade de alimento para sobreviver. Com pouca qualidade de alimento e quantidade, ela consegue passar o dia inteiro, fazer shows, fazer suas atividades laborais. Ele nos conta, eu acho que o Neito tem uma experiência muito boa nisso no dia a dia das pessoas, né? É interessante o HCG, Vitor, que tu, como mesmo comentou, ele tem décadas já que existe, só que se tu for falar com os médicos, eles nem sabem o que é. A própria sigla, eles vão te dizer que é um exame que faz para detectar se a pessoa está grávida ou não, alguma coisa do gênero. Eu tive contato com o HCG a primeira vez em 2008, estava fazendo uma pós-graduação em nutrição nos Estados Unidos e escutei. Aí, coincidentemente, fui para Buenos Aires fazer um curso na Escola de Belgrano de gastronomia e uma amiga minha que morava em Buenos Aires estava fazendo o HCG. Minha impressão foi negativa, porque eu não sei a qualidade do produto que ela usou, achei de forma suspeita. O médico simplesmente passou uma dieta para ela, não deu nenhum suporte. Ela não saía nem no sol, porque o médico disse para ela que ela não podia fazer X coisas e ela não sabia o porquê, não questionava. Eu acho que o médico não saberia responder também. Bom, quero te agradecer que tu trouxe esse protocolo do HCG, porque a minha mulher fez e perdeu 12 quilos. Né? Ela foi uma das primeiras aqui do pessoal que tu abordou agora a fazer e ela perdeu 12 quilos. E agora ela não tem muito o que perder, mas já quer fazer de novo, de tanto que ela gostou. E eu tô com a Débora, que é a minha mulher, já faz 4 anos e eu nunca me intrometi na questão de parte nutricional. O máximo que eu fazia era cozinhar para ela de forma mais saudável. Atividade física, conseguia induzir um pouco se eu dava aula de personal para ela. E o que eu via? Que se eu me intrometesse, podia estragar a relação. Então eu preservava aquilo. Só que aí ela passou em concurso público e começou aquela coisa básica. É que nem médico está fazendo medicina.
Tá, na residência começa uma onda de ficar sem dormir e comer tudo errado. Ela simplesmente estava 15 quilos acima do peso dela. Vou citar, senão depois ela me mata em casa. Mas ela conseguiu, com HCG, reeducar tudo. Hoje ela me convida para ir num restaurante saudável, não sou eu. E antes ela estava sempre atrás de ir num sushi que fosse tido como melhor, mas não como mais saudável. Hoje ela pede uma limonada. Começou a gostar de limonada por causa do HCG, questão do limão. E antes ela pedia uma Coca-Cola. Então essa mudança é muito grande. O que eu vejo a maior dificuldade quando se passa um protocolo, que nem esse que eu citei, que eu tive uma má experiência em Buenos Aires, é que o pessoal faz uma dieta e não diz nada. Tá aqui a dieta. A pessoa nem sabe onde comprar determinado alimento, às vezes, e esse alimento ele pode estar na prateleira do super ao lado da que a pessoa está acostumada a ir. Muitas vezes é isso. Onde eu encontro o sal rosa do Himalaia, por exemplo, hoje a gente difundiu bastante. Eu sou uma pessoa que tudo que eu sigo, eu digo para os outros se dá para mim resultado, e ninguém vai no supermercado e vai ver Coca-Cola no meu carrinho. Eu não tomo isso faz 17 anos já. Açúcar eu não consumo faz 18 anos. Então eu não vou me auto-sabotar, eu simplesmente não tenho mais essa necessidade. E no meu carrinho a Débora não colocava. Ela pegava o carrinho dela e era até uma briga, vai ter a tua geladeira então lá em casa. E eu era bem rígido nesse aspecto, até as pessoas achavam, mas tu é louco. Eu falei, pode ser porque eu sou minoria. O dia que tiver 50% de pessoas igual a mim, aí a gente talvez fale que eu não sou mais louco que vocês que são. Então a questão é simples, dá para fazer um cardápio bolando qualquer dieta. O nutricionista às vezes prescreve para dar um choque no paciente um protocolo que eu não gosto, aquele padrão Atkins, com muita gordura saturada, inclusive, que é tida como vilã e se sabe que ela não é, talvez misturada ao carboidrato, mas isoladamente ela não é. Tem os artigos, é só pesquisar. E proteína. Dá para fazer um cardápio muito saudável, a pessoa não vai ter necessidade com a dieta da proteína. Não dá para seguir isso por muito tempo. O Vitor mesmo comentou a questão do equilíbrio que tem que ter entre os macronutrientes. Agora, a questão é muito simples nesse ponto. A pessoa precisa, primeiro, querer, ela tem que querer. Eu estava fazendo uma consultoria aqui em Porto Alegre, presto consultoria para restaurantes também, mas eu tenho hoje o luxo de estar escolhendo o restaurante que eu vou trabalhar. Não vou citar nomes, é óbvio, mas eu não vou trabalhar com um restaurante que serve fast food. Então, estava trabalhando com um restaurante que eu conheci o estacionamento deles, porventura entrei, poxa, vocês têm sal rosa do Himalaia aqui. E aí eu comecei a falar e era um dos donos. Me apresentou para a chefe já, conversei de forma rápida com ela, eu vi que ela era super entusiasmada, mas como a maior parte dos chefes ou como a maior parte dos nutricionistas, eles não se comunicam, então fica a parte de nutrição e a parte de gastronomia separadas. A culinária é a arte, a gastronomia é uma ciência, e as pessoas têm como se fosse algo assim muito tenebroso ou difícil. O nutricionista tem medo de entrar na cozinha muitas vezes. E eu provei o prato dela, eu não como na rua praticamente, apesar de ser chefe também não é fácil para mim estar cozinhando todo dia, mas eu não gosto de comer na rua, eu acho que eles sempre dão algum jeito de sabotar a nossa alimentação. E conheci esse restaurante, eu comecei a falar e ele me disse que tentou impor de não ter refrigerante. O Vitor comentou antes no outro bloco sobre refrigerante. Ele conseguiu manter um mês assim, porque todo mundo que chegava no restaurante dele perguntava, tá, mas eu quero um refrigerante X. Não, a gente só tem suco e não sucos que nem o Vitor falou, industrializados, mas o suco natural. Pegar o limão, triturar o limão no liquidificador, adicionar no máximo água. Eles inclusive traziam o açaí direto do Nordeste, né, que parece um vinho. Então, só para encerrar esse assunto, a gente pode sim montar uma dieta para seguir para a vida inteira, que ela não vai ser uma dieta, vai ser uma filosofia de vida, uma alimentação saudável, que a pessoa não vai ter necessidade de estar fazendo coisas que se criam em relação a ter uma alimentação do lixo ou compensatória, porque a gente não vai ter necessidade de estar comendo todos os dias um cardápio de que gosta, e sempre variando a partir do mesmo alimento. Inclusive, a gente faz variações de 4, 5 pratos. Bom, a gente Ana, eu só vou dar uma pitadinha aí, tá? Essa gordura que o Vitor falou que a gente perde, existem 3 tipos de gordura. Estrutural, que a gente precisa por volta dos órgãos, de reserva, que é para energia, e uma gordura depositada de forma irregular. É isso que essa dieta tira, tá? Então, por isso que o cara só perde o que está de ruim mesmo. Segundo, uma das coisas que a pessoa, durante esse tratamento, faz não deve fazer exercício. Então, para aquele que não gosta de fazer exercício, é a dieta apropriada.
Mas, como a gente não vende mágica, como o Neito falou, isso é adesão, pessoal. Uma coisa é você me procurar para operar, é bisturi, o resultado eu tenho que te dar. Ou eu, o Vitor, é bisturi. Outra coisa é esse tipo de tratamento de saúde, emagrecimento ou modulação, é adesão. Por isso é que a gente se cerca, inclusive o Neito é o nosso cão de guarda aí, entendeu? Porque assim, ó, se o cara não aderir ao tratamento, e até agora nós temos, de todos os pacientes que passaram lá, um que não funcionou. Certamente não fez o que te fez fazer. Não foi nem não funcionou, ele parou no meio, né? É. Parou porque uma série de motivos, mas casa, é porque mais, não né? fez certinho, entendeu? Parou, porque pela quantidade de alimentação e pela forma de alimentação que se faz, não tem como a pessoa não perder peso. Emagrecer. Bom, mas o programa hoje estava super gostoso, principalmente que é um assunto que todo mundo quer saber, né? Emagrecimento. Você pode entrar em contato conosco, mandar suas perguntas e nós vamos responder sempre que possível na hora. Senão a gente traz de novo o Neyton, o Vitor e a gente vai responder para você. Então entre no nosso site www.programavivamais.com.br, interaja conosco e é sempre muito bom estar com vocês. A gente se encontra na próxima semana. Até mais. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias.